Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live aqui nesse dia de super live especial de investimentos internacionais. Meu nome é Ana Laura, eu sou especialista em investimentos e eu estou aqui hoje com a Natália de Sá e com a Raquel de Sá. Inclusive, eu quero saber como é que surgiu aqui essa família junto. A pergunta que não quer calar. É uma grande coincidência. É uma grande coincidência. Tudo bom, Ana? Tudo bom? Bom dia, gente. Toda vez que eu faço, a Nath sempre vem aqui no canal, né, no meu espaço do Morning Call, falar sobre as carteiras de alocação. E aí, toda vez, todo mundo pergunta, vocês são irmãs? Vocês são primas? A gente fala, não, olha, talvez muito distante, mas não que a gente saiba. Curioso. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é sobre a possibilidade de proteger ou turbinar a nossa carteira de investimentos com um dólar. Eu acho que é muito comum a gente saber que o dólar, né, no dia a dia, é aquela moeda que está sempre mais cara, e cada dia mais cara, e existem algumas razões macroeconômicas para isso, e para aquelas pessoas que investiram quando o dólar estava baixo e deixaram esse dinheiro alocado na carteira, acabou tendo uma rentabilidade legal. O que é mais sabem é que essa exposição, né, esse dinheiro em dólar acoplado à carteira de investimentos traz uma outra característica que é a de proteção, que é o que a gente vai discutir hoje. Eu queria até que a Natália primeiro explicasse essa estratégia para depois a Raquel justificar como a economia acaba contribuindo para essa possibilidade. Pode ser? Combinado, claro. Acho que é super importante, né? A gente defende essa alocação de dólar, né, e bolsa americana. Inclusive, a gente soltou um relatório um pouco antes do coronavírus que chamava, né, se a bolsa caísse mais de 10%. E, enfim, acabou acontecendo. Óbvio que a gente não esperava tudo o que aconteceu com o coronavírus, etc. Mas o que a gente queria defender era justamente isso, a importância do investimento internacional, né, a importância da diversificação da carteira, de ter proteções, e defendendo a proteção que a gente mais gosta, que é a bolsa americana em dólar, né. Então, justamente isso, quando a gente tem movimentos, né, muito negativos nas bolsas, o dólar tende a se fortalecer, né, e o real se desvalorizar. E num movimento contrário, né, quando a bolsa brasileira tende a andar bem, é porque o real também normalmente anda bem. E aí, claro, a gente perde um pouco, mas é uma defesa barata, né, uma carteira onde a gente tem renda variável, etc. Então, é bem importante ter isso. As nossas carteiras, como é que elas estão hoje, né? Então, a moderada, a gente tem em torno de 8% em bolsa americana, depois eu posso comentar das outras posições internacionais, mas metade dessa posição está em dólar, metade não em dólar. E quando a gente olha as carteiras agressivas, a gente tem 12%, né, em renda variável global, né, mais focado em bolsa americana, mais focado no setor de tecnologia, que é justamente que a gente não tem aqui, né, quando a gente olha a nossa bolsa, então também é complementar por isso, né, e é um dos setores que mais tem se beneficiado com toda a questão do que o coronavírus obrigou a gente a se adaptar à tecnologia muito mais rápido do que deveria ser, né, então a gente tem 12%, sendo 8% em dólar e 8% em real. E aí, porque mais ou menos a conta que a gente faz, né, mais ou menos, é de toda a posição que você tem em bolsa, né, você ter ali pelo menos 20% em dólar, tá? E aí, lógico, vai ter momentos que a gente vai ter mais, vai ter menos, mas é o mínimo ali para você começar a pensar numa proteção de carteira mesmo. Muito bom. E agora, exatamente para puxar esse gancho sobre a necessidade de proteção de carteira, eu queria que a Raquel explicasse como que um dólar protege e não só traz uma rentabilidade diferenciada. Qual que é esse contexto onde as pessoas fogem para essa moeda que é considerada mais forte, sendo que ela está sendo cada vez mais desvalorizada pelo próprio Banco Central dos Estados Unidos, reduzindo a taxa de juros por lá? Como que isso acontece, Raquel? Perfeito. Bom, gente, o que acontece, né? A gente tem a volatilidade do dólar, ela vem do fato de que a gente tem um câmbio flutuante no Brasil, né? Então, muita gente me pergunta, mas por que o governo está com essa política de dólar fortalecido, né? Essa política de real depreciado? Na verdade, a política que é implementada no Brasil é uma política de câmbio flutuante. Então, significa que o câmbio
flutua. Então, quando a gente tem, né, fluxo de capitais aqui para dentro, né, a gente tem aí uma valorização do real e vice-versa, né? É uma questão de oferta e demanda. Eu acho que o Banco Central pode intervir, né, usando as reservas internacionais, mas a ideia é que realmente ele só intervenha se ele observa, né, se ele identifica que tem um movimento que não faz sentido naquele momento, que é talvez um ataque especulativo, alguma coisa assim. E como é que funciona essa dinâmica, né? Por que o dólar vai servir como uma proteção num momento como esses, né, num momento de incerteza? Porque o que acontece é que nos Estados Unidos, né? Então, se a gente pensasse assim no Brasil, poxa, se a gente estivesse inundando o mundo com reais, né? Se a gente estivesse aí fazendo um monte de pacote de estímulo monetário e tudo mais, e comprando ativos, etc., isso invariavelmente ia acabar aumentando a nossa inflação aqui, e a gente ia ter um problema que a nossa moeda ia perder o valor, né? Ninguém ia querer comprar real. Mas nos Estados Unidos é diferente, gente. Nos Estados Unidos tem uma coisa que não é só os Estados Unidos, mas é principalmente. Então, isso também acontece com alguns bancos centrais europeus, até o Japão. Então, são países que têm bastante credibilidade. É uma coisa que a gente chama de privilégio exorbitante, que é que eles, basicamente, eles têm a posição de emitir a moeda que é usada mundialmente como tanto reserva de valor, ou seja, os países têm reservas internacionais, grande parte em dólar, quanto meio de pagamento, né? Então, se a gente não é à toa que o pessoal do agronegócio negocia tudo em dólar, né? As commodities negociadas em dólar, etc. Exportação, importação, tudo isso é em dólar. Então, o que acontece é que ninguém acredita que o dólar estaria perdendo credibilidade, né? Que a emissão desse dólar simplesmente faria gerar uma inflação. Então, isso dá para ficar uma hora aqui falando, mas assim, resumindo, basicamente é isso que acontece. Em momentos de incerteza, justamente porque os Estados Unidos têm esse privilégio exorbitante, são a maior economia global, a gente diz que é muito irônico de observar, né? Em momentos de incerteza mundial, as pessoas fogem para o dólar. Em momentos de incerteza nos Estados Unidos, as pessoas fogem para o dólar. Então, todo mundo foge para o dólar quando quer um momento que é um momento que a aversão ao risco sobe, né? Então, ele é visto como um safe haven. Vamos lá, vamos num movimento que o mercado chama de flight to quality, né? Então, tá todo mundo fugindo para a qualidade, e a qualidade é uma moeda forte que tem grande credibilidade, por mais que ela não te devolva muitos retornos. Então, quando você vê uma volatilidade grande no Brasil, o dólar, ele acaba trazendo, sim, essa proteção para sua carteira, por mais que ele também esteja num período volátil, assim como, né, o resto do mundo e o resto dos ativos no mundo inteiro. Acho que é interessante também comentar que não é simplesmente que vai para lá e vai por causa do dólar, né? É ainda um mercado confiável que a taxa não está negativa. Então, quando a gente vê realmente ali os ativos, né, AAA, os melhores ratings, a gente está falando de 20% já de dívida com negativa. E o tesouro direto, né, dos Estados Unidos não é. Então, não é à toa que realmente a gente tem esse movimento. E aí, quando, né, por exemplo, aí você tem uma valorização do dólar, né, não necessariamente aconteceu alguma coisa no Brasil para ele se desvalorizar em relação ao dólar. O dólar realmente ficou mais forte frente ao mundo. Nesse contexto de valorização do dólar, nessa transição, né, de investimentos de países emergentes, principalmente, buscando uma moeda mais segura, não faria sentido ter indicação de dólar para carteiras conservadoras, Nath? Então, hoje, né, até por uma questão de suitability, a gente não pode ter. Né, a gente não pode ter nenhum fundo nesse estilo. Mas faria sentido, sim, ter uma proteção. O que a gente pensa em relação ao conservador muito é que ele é um cliente que quer ganhar do CDI, ponto, acabou, e é só isso. Então, como ele também não toma ativos com muito mais risco, a carteira dele precisa um pouco menos de proteção. Então, a gente pode pensar nesse sentido. Mas agora a gente subiu na XP uma nova régua de risco, começou para fundos. Então, a gente já tem alguns fundos, né, multimercado, que agora o cliente conservador pode buscar. E num segundo momento, numa segunda fase de transição, o suitability do cliente não vai ser mais por produto, mas ele vai ser uma ponderação. Então, vamos supor, o cliente conservador ele vai ter 10 pontos de risco.
Se ele quiser colocar no fundo mais arriscado e aquela for a única posição do cliente, ele está dentro do risco. Mas, de novo, a gente vai continuar buscando diversificação. Então, a gente pode pensar em umas outras propostas, assim. Mas o que tem hoje já disponível, né, que o cliente conservador pode fazer de investimento internacional, por exemplo, começar a olhar renda fixa lá fora. E isso já é possível. Então, já é uma forma de você diversificar o seu patrimônio, né, de você ter ali um retorno mais interessante e ainda tá numa volatilidade pequena. Então, acho que é importante. E aí, dentro da renda fixa, né, eu falei muito dos ativos de renda variável, se vai ter exposição em dólar, se não vai ter. Dentro da renda fixa, a gente prefere não ter exposição ao dólar nesses fundos. Por quê? Porque a volatilidade do dólar em si, ela já acaba comprometendo muito o retorno. Então, assim, se a gente pegar o dólar, esse ano ele caiu, o real, na verdade, né, acho que já deve estar em torno de 20 e poucos por cento, que ele desvalorizou. Então, assim, se o fundo de renda fixa foi super bem lá fora, ele deu 2% ao ano, vamos supor, qual que é o retorno desse fundo, né? É o dólar. Então, aí na parte de renda fixa a gente não tem redeado, e aí também é um dos motivos para essa volatilidade menor o cliente conservador hoje poder aplicar. Muito bem, eu já vou até passar a palavra para a Raquel, mas eu tenho mais uma pergunta para a Natália, porque as carteiras recomendadas, né, que são gratuitas, que estão no site conteúdos.xpi.com.br, que são montadas, inclusive pelo time onde a Natália está hoje, ela já tem uma indicação de exposição em renda fixa internacional e renda variável internacional para perfil moderado e agressivo. E quando eu pergunto para ela se não vale a pena a gente ter um pouquinho de exposição no perfil conservador, é que a legislação brasileira, da CVM mesmo, né, o órgão regulatório, acha que é muita volatilidade aplicada para uma pessoa que não tem, às vezes, um perfil onde uma volatilidade, uma pequena queda ao longo do dia pode trazer um desconforto muito grande para essa pessoa. Mas para você que é conservador, que está nos ouvindo agora e que vê uma importância interessante na exposição do dólar, talvez faça sentido você começar um pouquinho a ter um pouco de exposição, nem que seja em renda fixa dolarizada. Não precisa já ser bolsa dolarizada, porque aí você tem volatilidade 2 vezes, né? Mas, enfim, o que eu queria te perguntar, Nath, até por causa disso, é que tem algumas perguntas aqui no YouTube sobre investir em ativos que já são dolarizados ou não ficar refém à variação do dólar. Eu vou até colocar essa pergunta melhor aqui. É o seguinte, quem não é conservador e tem a possibilidade de investir num perfil moderado ou agressivo e pode se deparar com produtos onde é possível investir no Brasil, em real, em ativos lá fora, e você ainda tem a opção de escolher se você quer que esse ativo seja dolarizado, ou seja, você vai ter a rentabilidade dele além da variação do dólar, ou se você quer que ele seja redeado, protegido. Você investe ele lá fora, mas você não fica com a exposição cambial. Eu queria que a Natália explicasse o que seria melhor, até para a gente já responder a pergunta de uma pessoa que está aqui, que é, eu posso investir no trend lá fora, né? Eu posso comprar ele no Bolsa Dólar ou ele com o perfil redeado. O que você acha, Natália? Então, acho que é importante falar. Então, a gente consegue, né, tanto investir em Bolsa Americana, em ativos, né, eu, Natália, mando meu dinheiro para a XP de Miami e invisto lá fora, e aí necessariamente eu vou ter a oscilação do real e dólar, e aí as outras alternativas são investindo aqui na XP aqui no Brasil, você investir lá fora. São exatamente esses dois casos, tanto do trend Bolsa Americana, como o trend Bolsa Americana dólar. Então, o dólar, você vai ter a exposição, você vai ter a variação da bolsa, mais a variação do dólar, que, por exemplo, é a mesma coisa que você comprar o ETF, por exemplo, o IVVB11, é isso. E a outra é você comprar simplesmente a Bolsa Americana. O que é isso? A Bolsa Americana, ela subiu de 3 mil pontos para 3 mil pontos e 100, é essa valorização que eu tenho, tanto faz o que aconteceu com o real. Então, esses são esses dois produtos. E esses dois produtos, o interessante é que eles não são para investidor qualificado, que é aquele cliente que precisa ter mais de 1 milhão investido, né? Você pode investir ele de qualquer forma. Como que a gente tem isso na carteira, né? Hoje, na carteira, a gente tem os dois tipos. A gente tem tanto investido em dólar quanto em real. Então, para o moderado, isso é 8%, sendo 4% em dólar e 4% em real. No agressivo, são 12%.
e sendo 8 em dólar e 4 em real. Então, seria 8% no trend Bolsa Americana dólar, 8% no trend Bolsa Americana. Só que por que a gente não tem só esses, né? Quando tanto esse fundo como outros fundos, quando a gente escolhe um gestor, a gente não tem simplesmente um investimento passivo nesse fundo, né? A gente não está simplesmente em Bolsa Americana. A gente tem um gestor selecionando as melhores ações ali dentro. E aí, a gente tem, dentro disso, 2 fundos que a gente tem na carteira. É o Morgan Stanley Global Opportunity, que é só em dólar, e tem outro que é o Wellington Ventura, que tem em dólar e em real. E aí, o que é legal? Vocês pensarem nesses números que eu falei. Então, metade, né, na Bolsa Americana, metade em dólar. E aí, o que é interessante? Só que esses ativos são pré-qualificados, então, vocês vão balanceando a carteira. E outra coisa super interessante, assim, eu nunca tive ativo internacional, eu nunca apliquei, etc. A gente lançou um produto faz pouco tempo, que é o Selection Internacional. Então, Selection é a família de fundos, né, tocados pelo time de fundos da XP. Então, a gente já escolhe os melhores fundos ali dentro para vocês. Então, dentro do Selection Multimercado Internacional, vai ter renda fixa, vai ter renda variável, vai ter fundo multimercado. Então, já é uma forma de você colocar um pezinho, né, nesse mundo e sentindo essa volatilidade, né? E a partir de um valor de R$500. Então, assim, que é bem acessível. E a gente vai ter tanto essas melhores casas que eu comento com vocês, como a gente vai ter casas como a Oaktree, que eu sempre brinco, quando eu falo da Oaktree, eu falo que é um dos livros mais citados ali dentro do podcast do Salomão, né, do Stock Picker, que realmente é uma pessoa ali muito admirada no mercado, gestor. Então, imagina você ter acesso a um fundo desse, é realmente muito interessante. De fato, né? Para quem está um pouco perdido nesses nomes novos aqui que a Natália trouxe, existem alguns produtos internacionais que são considerados produtos maravilhosos até para os investidores internacionais e que sempre foram muito excludentes. Quem podia investir, podia, e agora a XP Investimentos está trazendo esses fundos para o Brasil com uma aplicação mínima muito acessível. Então, fundos da Wellington, fundos da Oaktree, tem alguns fundos que a gente ainda não pode falar, mas que vão vir. Então, é para o pessoal ficar de olho e que são fundos de hedge funds e de gestores mundialmente conhecidos. Então, é algo para a gente realmente ficar prestando atenção. Mas, deixa eu passar agora a palavra para a Raquel, porque tem algumas dúvidas aqui no YouTube também que estão bastante interessantes, inclusive para vocês que estão nos assistindo agora, podem mandar as dúvidas ao vivo que eu estou olhando aqui, até para a gente conduzir essa conversa sobre dólar, para que vocês entendam a melhor forma de usar essa moeda, tanto para proteger quanto para turbinar os investimentos de vocês. Até convido vocês para deixarem o like aqui no vídeo, se vocês estiverem gostando da pauta, e não se esquecerem de inscrever no canal da Assessoria Live, tá bom? Raquel, eu tenho uma dúvida para você. O dólar já está muito alto ou ainda dá tempo de investir? Qual que é a projeção dessa moeda? Como que a gente pode esperar que ela venha a se reduzir, pelo menos minimamente? O que a gente pode programar da nossa vida baseado nisso? Nossa, eu tava aqui me preparando para essa pergunta, porque ela é inevitável, mas eu brinco, né? Então, muita gente já me falou isso, que o câmbio que Deus fez o câmbio para que os economistas sejam mais humildes. Mas é isso, o câmbio é uma variável muito difícil, tá, de modelar, e não é que a gente não tente, assim, a gente modela, mas é difícil de acertar. Então, assim, dito isso, né, qual que é a nossa visão aqui no time de economia da XP para o câmbio? Basicamente, assim, eu acho que é legal dar um panorama, né, de o que move o câmbio, né? Então, primeiro eu falei, a gente tem um câmbio flutuante, então por isso que o real flutua, né? Por isso que o real fica mudando de patamar a todo momento. E aí, o segundo ponto é o que faz com que, né, esse dinheiro entre, esse dinheiro saia, né? Quais são os principais drivers desse movimento do câmbio? O primeiro, então, a gente pode separar em estruturais e conjunturais, né? Se a gente estiver olhando para os estruturais, a gente está falando de diferencial de juros. Então, por exemplo, o que quer dizer diferencial de juros, né? É quanto é o nosso juros aqui e quanto que é os juros nos Estados Unidos, né? A diferença dessas duas taxas de juros. Por quê? Porque se a taxa de juros aqui for muito maior do que a dos Estados Unidos, é lógico que a gente vai atrair mais dinheiro, né? Por quê? Porque a gente tem os investidores em busca de retornos maiores. Então, se os juros estão maiores aqui, eles tomam um risco a mais e falam, não, beleza, eu vou para o Brasil, eu tomo o risco da moeda, né, da volatilidade, o risco político e qualquer risco que esteja incluído,
mas eu vou mesmo assim. Então, por isso que a gente tinha por muito tempo, né, quando a gente tinha taxas de juros aí a 14%, a gente tinha um influxo de capital muito grande, grande parte vinha em busca desses retornos, né? Desses retornos maiores de uma taxa de juros a 14%, mesmo que a inflação estava lá a 10%, né? Juro real de 4%, num mundo de juros negativos, ainda é muito alto. Um outro fator estrutural que a gente tem é diferencial de crescimento. Então, quanto os Estados Unidos está crescendo e quanto o Brasil está crescendo. Então, como a Nath comentou, o dólar ele vinha se fortalecendo, inclusive, desde o ano passado, porque os Estados Unidos estavam até descolando um pouco dos outros países desenvolvidos em termos de crescimento, né? Ele estava indo, assim, tinha um crescimento mais robusto, né? Tudo indicava. Então, tem esse fator estrutural. Um outro fator estrutural é os termos de troca. Então, qual é o preço da cesta que o Brasil vende, majoritariamente, que a gente vende para fora, que é majoritariamente commodities, relacionado ao preço daquilo que a gente importa. Então, você pega um monte de variável dessa estrutural, joga numa conta, bota no modelinho, roda lá, e aí você chega num valor, mais ou menos, que é o valor estrutural, né? E aí, o que esse valor aponta para a gente hoje, né? A gente está refazendo essas contas, então eu faço milhares de aspas aqui, de adendos, né? Porque a gente está nesse momento refazendo esse modelo aqui na equipe da XP, mas assim, ele vai apontar para mais ou menos 4,80, 4,90 nesse momento. E aí você pode se perguntar, poxa, mas então quer dizer que a gente tinha uma moeda mais valorizada do que ela deveria estar quando estava em 3,80? Sim. A gente, por muitos anos, na verdade, se você fizer essa conta para trás, a gente, por muitos anos, teve uma moeda que, se você pegasse os fatores estruturais, nível de desenvolvimento, tal, né, até o fato do Brasil ser um país em desenvolvimento, a gente tinha uma moeda valorizada demais, né? Por quê? Porque a gente tinha juros muito altos. Com a queda da taxa de juros, a gente já viu o dólar caindo, né? Então, desde o ano passado, a gente viu o dólar se fortalecendo, né? O real caindo em relação ao dólar. E aí, o que acontece? E o que explica, né, dos 4,90 para os 5,96 que a gente até viu esse ano? Isso é o que a gente chamaria no modelo do erro, né, do modelo matemático. E esse erro, ele é basicamente a volatilidade, são variáveis que a gente não consegue modelar. Então, por exemplo, a aversão ao risco global, coisas que a gente não controla, né? Não controla e não prevê. Então, chegou uma pandemia, ninguém previa uma pandemia, isso aumentou a aversão ao risco global, que foi o que eu comentei no começo, então, flight to quality, todo esse movimento. Lembrando que, assim, todas as moedas emergentes perderam valor frente ao dólar no começo do ano, né? Na esteira dessa pandemia. Então, a gente não estava sozinho. E aí, quando a gente olha assim de poucos meses para cá, quando a gente foi lá, sei lá, de 5,50 para 6, a gente tem o próprio CDS brasileiro, é o risco brasileiro, que o jeito mais fácil de medir ali é o CDS. O que indica? Indica que, além da aversão ao risco global, a gente começou a ter um risco doméstico, né? Que é o risco do Brasil, que foi toda a incerteza política, tudo isso, e acabou elevando ainda mais, né? O dólar aqui no Brasil, pressionando ainda mais. Aí, o que a gente viu de semanas para cá, né? A gente viu esse dólar perdendo força. Por quê? Porque a aversão ao risco, tanto a aversão ao risco global, quanto a aversão ao risco doméstico, a percepção de risco em relação ao Brasil, diminuiu. Não é que a gente resolveu todos os nossos problemas políticos ou o mundo não tem mais coronavírus, mas a gente deu uma arrefecida, né? Dá para ver pelo movimento dos mercados globais que esse movimento de flight quality, de desespero, tá melhorando, né? Os bancos centrais jogaram dinheiro no mundo, tem alta liquidez, etc. Então, os investidores estão até procurando investimentos de maior retorno. E, ao mesmo tempo, a gente teve um cenário político que, assim, né, hoje a gente viu aí, né, uma certa balançada e tudo mais, mas a gente vê que isso acontece, mas a gente teve um cenário político que foi um pouco menos conturbado nessas últimas semanas, em termos de mudanças muito grandes, né, o impeachment, alguma mudança muito grande. Então, é isso que a gente vê. Aí, olhando para frente, o que isso diz para a gente, né? Que provavelmente o dólar vai continuar bem volátil esse ano. A gente não espera que ele flerte com taxas muito, muito altas de novo, mas a gente também não espera que ele caia muito. Então, a gente não espera um dólar de maneira sustentável na casa dos 5,70, 4,70, 4,60. A gente não... E assim, 3,80, eu costumo dizer só se tudo der errado. Se tudo der errado, a gente tiver que subir os juros de novo, aí o dólar pode cair tanto assim. Mas, então, a gente imagina, assim, volatilidade,
né? Mas em um patamar aí, atualmente, a nossa projeção é de 5,50, mas a gente está revisando essa projeção que deve ser um pouquinho mais para baixo. Então, se você olhar o Focus, já tá mais para baixo, né? Que é as projeções do mercado. Então, mas assim, a gente imagina que seja algum lugar entre aí o 4,90, 5,20, então, assim, muito abaixo disso e muito acima disso, a gente não vê, pelo menos por hora. Muito bom. Realmente, para qualquer economista que a gente fizer essa pergunta, todo mundo responde a mesma coisa, né? Não existe bola de cristal, não tem como a gente imaginar que precifica o dólar exatamente por causa dessa característica, né, de um dos tripés macroeconômicos do Brasil, que é o câmbio flutuante, e também porque existem muitos fatores que contribuem para essa variação de preço do dólar o dia todo. E aí, eu queria deixar claro para vocês que estão nos ouvindo agora que já que a vida toda a gente escuta falar, né? Não, se você não tem $1, você não investe dólar na carteira, precisa ter. Não é porque agora está num patamar muito alto que você vai deixar de comprar. É melhor ter do que não ter. Essa variação de preço de entrar a 5,20 e cair para 4,90, você vai perder um pouco do valor da moeda? Vai, mas você vai continuar tendo a moeda na sua carteira. E eu não estou falando para você agora sair dessa live numa casa de câmbio e comprar esse dólar em espécie. Estou falando para você ter exposição em ativos dolarizados na sua carteira. Até porque é importante deixar muito claro que existe uma diferença da forma como o dólar atua na carteira de um investidor. Se você compra um fundo cambial, por exemplo, que fica simplesmente exposto à variação do dólar, ele não está te trazendo uma diversificação de carteira, ele está te trazendo uma proteção. Mas ele não está diversificando o seu portfólio. Você diversifica seu portfólio quando você investe em ativos, renda variável, renda fixa, multimercados, dolarizados, porque aí você está aumentando essa possibilidade de conseguir rentabilizar a sua carteira, além da proteção do portfólio. Tem até um comentário aqui no YouTube, ó, de um seguidor, ele falou, tenho todos esses fundos que foram mencionados. Ixi, agora tem tanto comentário que agora até eu achar o dele aqui, fica difícil. Mas ele falou, tenho esses fundos e realmente eles entregam excelentes performances. Wellington, né? Morgan Stanley Global Opportunities, tem o próprio JP Morgan, que também tem um fundo internacional de gestão ativa bem legal, porque é muito difícil a gente já escolher no que investir no Brasil. Imagina quando a gente se depara com todos os produtos do mundo, né? Eu vou investir onde? Bom, eu preciso investir em algum gestor que tenha experiência para isso. Mas, ainda nessa concepção e nessa ideia de saber onde eu vou investir, como eu vou investir, Natália, dá um passo a passo para a gente, por favor. Você hoje do time de alocação de investimentos. Como a gente pode optar por produtos que já nos deixem expostos a esse tipo de estratégia? A gente tem as carteiras recomendadas, né, para os clientes seguirem, mas já posso falar em primeira mão aqui, a gente lançou os fundos da família DNA há pouco tempo, que é o time de alocação, junto com a XP Asset. Então, em vez de você ir lá e comprar a carteira recomendada, né, no mínimo ali de 300 mil, você vai conseguir acessar esse fundo a partir de R$500. Imagina, você não vai mais ter que se preocupar, eu coloco mais dólar, eu coloco menos dólar, eu coloco mais bolsa americana, que a gente vai fazer esse rebalanceamento para você o tempo todo. É mais renda fixa, menos renda fixa. A única coisa que você precisa entender qual que é o seu perfil, qual que é a sua tolerância ao risco. Porque quanto mais tolerância ao risco, mais a gente consegue entregar retorno, né? Mais tem a possibilidade mas também mais volatilidade vai ter esse fundo. Acho que se eu puder mostrar aqui para vocês, vou mostrar vou abrir para vocês a página, gente, é conteúdos.xpi.com.br. Enquanto eu vou aqui. E aí, o que eu acho que é super interessante? Então, não ter mais essa preocupação, né, de balancear aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Me avisem se vocês estiverem vendo a tela, por favor. Agora foi. Foi? Legal. Então, aqui serão esses fundos, né? A gente já tem esses três aqui, o Strategy, o Vision e o Energy. Aqui na página de conteúdos explica bastante para vocês,
Mas aqui mostra, por exemplo, quanto que a gente já tem de pós-fixado, inflação, renda variável, global, multimercados, a pontuação, né, o quanto de risco que ele tem, aqui nós, né, os gestores. E aí, gente, aqui dentro, né, a gente não só vai ter todos esses fundos que a gente já comentou sobre o Wellington, o Morgan Stanley, mas a gente vai ter fundos, acesso a fundos, mesmo brasileiros, né, a Dynamo é uma das gestoras mais conceituadas do Brasil, que ela está fechada há muito tempo, então também tem acesso a esses fundos. Eu não posso falar de performance ainda, porque o fundo, né, não tem 6 meses, mas a gente está conseguindo entregar retornos super interessantes, e, de novo, sempre olhando a questão do risco, que para a gente é muito importante. Então, não é ter retorno por ter retorno, mas é ter um bom retorno ajustado ao risco. Então, eu deixo aqui uma oportunidade bem interessante para quem quer ter ali um pouco menos de dor de cabeça com o que fazer. Muito bom. Essa questão de ter menos dor de cabeça já traz também essa possibilidade de a gente ter uma gestão ativa, delegada a especialistas, até para a gente conseguir essa rentabilidade positiva ao longo do tempo. Sabe de uma coisa? Eu tenho muita dúvida aqui sobre fundo cambial. Muita dúvida. Eu queria saber a opinião das duas sobre esse tipo de produto, se vocês acham que é estratégico ou, se não, caso não achem, o que poderia ser um substituto? Por favor. Bom, vou dar o meu ponto de vista rápido aqui antes, porque eu tenho certeza que a Nath consegue falar melhor do que eu sobre isso. Eu acho que o fundo cambial, ele tem utilidades específicas, assim, né? Então, como eu falei, é muito difícil de prever o dólar, né? Ninguém tem uma bola de cristal, a gente sabe o que mexe, a gente sabe o que não mexe. Mas, por exemplo, se você tem... bem recentemente, uma amiga minha veio me pedir, o que eu faço? Eu vou me mudar, vou morar na Alemanha, e eu vou precisar, assim, eu preciso comprar moeda estrangeira, né? No caso, euro, mas o dólar, né, quase dá na mesma ali, nesse sentido. Você está comparando com o real, né? Você já tem o dólar, já é quase todo o caminho andado. Mas, enfim, aí ela me pediu essa dica, né? E eu falei, olha, eu não consigo te dizer quanto que vai estar, é praticamente, né, impossível, eu consigo te falar o que influenciar. Então, assim, se tiver uma operação da Polícia Federal, eu posso te falar, olha, segura aí, tal, não compra hoje. Mas o que eu falei para ela nesse sentido? Como ela ia agora em setembro, eu falei para ela, olha, um fundo cambial faz sentido, porque você já... e é legal até se você for alocando aos poucos nesse fundo cambial, porque você até consegue pegar a compra, né, vai ser espaçada em valores diferentes e tudo mais, e quando chegar em setembro, você vai ter esse dólar, assim, a quantia que você precisa comprada. Então, você dilui, né, você, na verdade, dilui as suas compras. Se você estiver comprando o cash, não é a mesma coisa, né? Você tá lá, você está seguindo a volatilidade. Mas, assim, eu vejo a utilidade de um fundo cambial muito para esses momentos específicos, né? Eu acho que quando você está usando pensando no que a gente estava comentando de proteção de carteira, etc., aí eu acho que tem outras opções que eu acho que a Nath consegue falar, sabe bem melhor do que eu. Legal. Faz todo sentido realmente quando você vai viajar, ou então você tem despesas lá fora, você travar, né, esse câmbio e você não ter dor de cabeça, né? É um custo que vale, né? Com certeza. O que eu acho que é importante lembrar, né, do começo ali, é que um fundo cambial, ele tem a mesma tributação de um fundo de renda fixa, por exemplo, a tabela regressiva, né? Então, a gente começa com 22,5% e vai até 15%. Então, às vezes, né, né, cliente, as pessoas querem falar assim, não, vou pegar um movimento aqui de 3 meses de alta do dólar. Aí, assim, né, você acertou, os nossos economistas, os economistas, super difícil, mas tudo bem, legal, você acertou. Aí você vai ter que acertar o timing e ainda pagar tudo isso de R, né? E assim, se você errar, também dá para errar bonito, né? Porque eu até falei do movimento do dólar esse ano, né? Que o real caiu 22%. Então, imagina, você também tomar 20% na cabeça. Então, é um movimento que, primeiro, que é difícil, muito difícil de acertar. Segundo, que, né, ele não é barato, né? Essa tributação, tem mais a taxa, tem come cotas, etc. E aí, se você pode ter 2 em 1, para que você vai ter um só? Né? Então, se você pode ter um fundo de bolsa americana em dólar, para que eu vou comprar um fundo de bolsa americana e eu vou comprar o dólar? Né? Então, se é para ter dólar, a gente prefere dessa forma, prefere junto com a bolsa, e aí não com a renda fixa, né, que eu já expliquei, mas é mais nessa linha mesmo, e lembrar que,
por que é interessante ter bolsa com dólar, de novo, né? Um movimento, então imagina que, poxa, o dólar está muito caro, o real se valorizou, poxa, eu perdi um valor aqui. Mas é lembrar que toda a sua carteira que tem Bolsa Brasil vai performar, Bolsa provavelmente americana também vai bem. Então, assim, é um seguro que vale a pena, né? Já até, enfim, o Dex usou na live de ontem, até a Raquel estava falando, poxa, quando você compra um seguro, ele não pode ser mais caro que o carro, né? Então, tem que ser um valor ali que faça sentido, que seja interessante. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? Tá legal. Muitas perguntas aqui ainda no chat. O pessoal acho que está entendendo bastante. O pessoal quer entender um pouquinho mais sobre os fundos da DNA. Esse material já está disponível na internet, Nath? Já está aqui, ó. Vai no conteúdos, pronto, XPI. Aí lá dentro, procura DNA. A gente tem 3 já, tá? Tem o Strategy, o Vision, o Vision e o Energy. Então, assim, o Energy é o mais parecido com o agressivo, tá? E o Strategy, ele é mais parecido com o moderado, e o Vision, ele fica no meio dos dois, né? É uma adaptação a uma política que a gente vai ter nova, né, de suitability na XP, mas eu ainda não posso falar muita coisa. A minha gatinha sempre aparecendo nas lives. E então, o que tem dentro desses fundos? Assim, a diferença vai ser realmente a questão do quão mais agressivo que ele é. Então, o Strategy, ele vai ter ali uma volatilidade mais ou menos em torno de 5, enquanto o Energy ele já vai estar mais próximo de 10, tá? E aí é isso, a gente vai fazer esse rebalanceamento. Então, por exemplo, quando a gente abre o nosso relatório do Onde Investir, a gente sempre fala, aumenta a renda variável, diminui a inflação, aumenta a bolsa, diminui multimercado, aumenta a long short. Então, você vai ter todas essas estratégias ali dentro. E esses termos aqui, eles são meio mais técnicos e financeiros, mas com certeza com os produtos corretos na carteira de vocês vão ficar bastante satisfeitos, tá bom? Aqui a gente está querendo discutir quais são as melhores estratégias para o dólar, proteger ou turbinar a sua carteira. No caso, a gente não está escolhendo nenhum ou outro, a gente está escolhendo um e outro. E por isso, vale muito a pena vocês entenderem quais são as estratégias de investimentos mais benéficas para o perfil de vocês, para que vocês tenham alguma exposição em dólar na carteira. Se você já tem algum investimento dolarizado, ótimo. Você está diversificando o seu portfólio na questão de rentabilidade e trabalhando na proteção dele ao mesmo tempo. Se você não tem, é hora de procurar um produto para você. É importante dizer que tem muitas dúvidas aqui sobre ETFs, BDRs, que são tipos de produtos que, inclusive, trazem essa exposição internacional, mas a próxima live ela vai ser exclusivamente sobre esse assunto. Então, calma, que a gente ainda tem uns 10 minutinhos daqui para aproveitar tanto a expertise da Raquel quanto a da Natália. Como a Natália acabou de falar, vou passar um pouquinho a palavra para a Raquel, até porque acho que faz sentido a gente trazer um pouco de cenário dentro desse contexto de Covid-19. Ela falou uma coisa muito legal quando eu perguntei para ela sobre o preço do dólar, que era esse diferencial da taxa de juros dos Estados Unidos para a taxa de juros no Brasil. Isso acaba atrapalhando muito, claro, o fluxo de dinheiro internacional para a nossa economia e contribui para uma fuga de capital direto para a moeda mais valorizada do mundo e considerada uma reserva de valor, que é o dólar. E nesse cenário de pandemia global não seria diferente, afinal de contas, quando o mundo inteiro passa por uma instabilidade, uma incerteza muito significativa, é natural que a maioria dos investidores vá todos para o mesmo lugar. Nesse contexto, eu queria perguntar para ela o seguinte: Raquel, a gente começou a perceber, né, nos morning calls, a gente tem discutido isso já dentro da XP, a gente tem percebido alguns números de que é possível que venha uma segunda onda da pandemia. Beijing já começou a fechar a escola e cancelar voos domésticos. E a gente aqui no Brasil, que mal superou a primeira onda, já vai se preparar para a segunda, né? Então, como que a gente pode entender as melhores formas de se posicionar agora, para quem não tem nenhuma exposição em dólar? O que faz sentido? O que eu posso esperar? Eu vou continuar percebendo uma depreciação do real aqui, e mais do que nunca eu vou ter que ter essa exposição em dólar, ou eu posso esperar até entender que tipo de movimento realmente vai impactar negativamente a nossa economia? O que você acha?
Eu acho que, não, excelente pergunta, eu acho que é uma questão que caminha um pouco com o que eu falei com o movimento do dólar, que é muito difícil da gente saber, né, mas eu acho que nesse momento, o que a gente pode esperar para a economia global como um todo é ainda instabilidade, né, você comentou muito bem, né, a China está enfim, existe um receio, não só na China, né? Existe um receio crescendo no mundo sobre uma potencial nova onda de contaminações. Então, por exemplo, na semana passada, a gente teve aqui uma live com o representante aqui, né, o head de Brasil e América Latina em economia na OCDE. E aí ele estava explicando para a gente que o cenário econômico da OCDE para esse ano, ele falou, olha, a gente sempre tem dois cenários, mas a gente nunca teve a mesma probabilidade para os dois cenários. Então, agora a gente tem 50% de probabilidade para um cenário e 50% para o outro. E quais eram esses dois cenários, né? Era o que eles chamavam de one hit e double hit, né? O one hit seria uma onda de contaminações e o double hit seriam duas ondas de contaminação, né? Então, assim, ninguém sabe, né? Além de ser um vírus que é completamente novo, né? A gente não tem a gente tem a incerteza econômica, mas é uma incerteza em termos de saúde também, né? Medicina, ciência, porque é tudo muito novo, né? Então não se sabe se o vírus, por exemplo, pode evoluir, trazer uma segunda onda. Ainda, por exemplo, nem se sabe, nem se tem certeza se uma pessoa que já foi contaminada poderia continuar transmitindo. Tudo isso é no campo do talvez, né? Então, eu não entendo nada de medicina, né? Mas, enfim, a gente aproveitou para aprender muito nesse tempo, né? Para ver o que fazia sentido. Então, eu acho que, assim, a incerteza, ela vai continuar pairando. Uma coisa é certa, o mundo está muito mais líquido do que estava quando a gente entrou nessa crise. E foi muito rápida a resposta, né? Então, diferente, por exemplo, 2008, em que teve toda uma questão, uma discussão de risco moral, né? Será que o Banco Central deveria intervir ou não? O que os bancos centrais fizeram, né? Quem que eles deveriam resgatar ou não? Agora ficou muito claro que a resposta dos governos imediata foi: vamos intervir, né? Basicamente assim, vamos fazer pacotes de resgate, vai ter política contracíclica sim, né? Fiscal, monetária, então todos os países agindo assim de uma maneira muito rápida, né? Então, assim, apesar de a gente esperar uma volatilidade uma menor volatilidade, né, em termos de que a gente não espera um outro buraco, né? Mesmo no eventual segunda onda, a gente não espera que caia tudo tão forte de novo, até porque parte disso foi o efeito surpresa, né? O efeito cisne negro, ninguém sabia que estava vindo. Agora todo mundo está muito mais preparado, né? Tanto em termos fiscais, monetários, quanto psicológicos até, né? Tá todo mundo até mais preparado para esse momento. Mas dito isso, isso não significa que a gente não vai ter volatilidade. Então, eu acho que só fortalece, eu acho que tem dois lados dessa moeda, né? Um é a volatilidade, então, assim, só fortalece um argumento para você ter uma proteção na sua carteira, e o outro argumento que é relacionado à outra face da mesma moeda, que é o fato de que a gente está vivendo um mundo com grande liquidez, né? E que grande parte dessa liquidez vai começar a procurar retornos maiores do que, né, o Treasury americano, né, a renda fixa, e aí vai para onde, né? Grande parte desse dinheiro vai para a renda variável ao redor do mundo. A gente não pode esquecer que a nossa bolsa no Brasil, a gente não é 2% do mercado internacional, né? Então, se a gente quiser até aproveitar esse retorno da renda variável, na verdade, assim, esse retorno da busca por retornos, meio esquisita essa frase, mas é isso mesmo, a volta da busca por retornos, né? É legal a gente ter uma exposição internacional para conseguir pegar isso, porque se a gente ficar só no Brasil, a gente pega bastante, mas a gente pega 2%, né? Então, assim, então tem essas duas, né, as duas faces da mesma moeda, tanto de proteção quanto de aproveitar o que está por vir, né? E só linkando também, acho que é legal trazer, né, essa questão do cenário para as carteiras, mas toda essa questão de incerteza, de novo, é o que a gente bate muito em diversificação, foi o que defendeu a carteira, né, no momento de coronavírus, que obviamente, de novo, ninguém esperava, mas foi né, ela conseguiu se defender no momento, então isso é muito interessante. E outra coisa, né, toda essa questão de liquidez, né, de busca maior por retornos, a Raquel falou muito bem de renda variável, eu também falei bastante. Uma das teses que a gente tem na carteira, né, para justamente transmitir essa ideia em investimentos, são os fundos de renda fixa, né? Então, a gente tem um fundo do Morgan Stanley Global
Fixed Income, que ele é um pouco, né, ele é um pouco menos agressivo, e a gente tem o fundo da AXA, que é um fundo de high yield. Quando a gente fala dos high yields, são ativos que são abaixo do BBB. E esses ativos, dado toda essa liquidez, têm tido retornos muito interessantes. A gente ainda gosta bastante da tese, que é justamente isso, assim, essa busca por mais retornos, né? Toda essa injeção de dinheiro na economia americana faz com que a gente tenha uma valorização desses ativos. Então, só para vocês também conseguirem linkar a economia com a alocação. E internacional, de novo, que a gente está batendo tanto. Perfeito. Ó, foi 1 hora quase de discussões para o entendimento de quais são os benefícios para a gente melhorar a rentabilidade da carteira com exposição em dólar, além das estratégias de proteção com esse mesmo ativo. Espero ter contribuído aqui com o aprendizado de quem nos assistiu agora. Lembro vocês de deixarem um like aqui no vídeo, para a gente entender se vocês estão gostando do assunto. Se inscrevam no canal também da Assessoria Live. E eu queria muito agradecer aqui as minhas companheiras de trabalho, a Nath Sá e a Raquel Sá, que não são da mesma família, embora sejam duas grandes especialistas em assuntos excelentes. A Raquel, que agora vem para o time nosso de economia, né, do grupo como um todo, e a Nath, que trabalha no time de alocação e que, inclusive, monta, né, junto com o time de alocação completo, as carteiras recomendadas para vocês. Quem quiser entender quais são os produtos indicados, seja para renda fixa internacional, seja para renda variável internacional, seja para uma composição de carteira completa na estratégia DNA ou na mais conhecida que é o conservador moderado e agressivo, basta procurar por www.conteúdos.xpi.com.br. Vocês vão lá encontrar todas essas informações possíveis. Eu vou deixar aqui o espaço para elas agradecerem. Eu também agradeço a audiência de todos vocês. E na próxima live a gente vai ter muito conteúdo, então eu encorajo vocês a ficarem online, que muito em breve vocês vão aprender com uma das maiores instituições financeiras do mundo, a BlackRock, sobre ETFs e BDRs. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Ana. Obrigada pela excelente mediação aí, ótimas perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês. A minha fake irmã aqui da XP também, especialista de alocação. E é isso, eu acho que esse assunto ele vai continuar em voga. Vai todo mundo continuar perguntando para a gente o que vai acontecer com o dólar, mas eu espero ter conseguido ajudar aqui, mesmo que eu não tenha trazido aquele número cravado para vocês. Mas eu acho que entender o contexto, entender onde tudo isso se encaixa, ajuda bastante. Eu espero que ajude nas decisões de investimento. Meninas, muito obrigada pelo convite, pela participação de vocês. Sempre um prazer. A discussão foi super rica, super interessante. E, Raquel, não fique preocupada, porque mesmo sem o número cruzado, né, cravado, perdão, ajuda a gente pra caramba em todas as nossas teses, todas as posições. Enfim, convidar vocês de novo para ver as nossas carteiras, os nossos fundos no site de conteúdos. E, enfim, qualquer dúvida vocês também podem escrever lá para a gente. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Espero ter ajudado também. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal.